Muito bem-vindos. Nós iremos iniciar hoje o módulo 4, né? Desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil. É a primeira aula desse módulo 4, que nós teremos duas aulas sobre o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil, tá? Eu espero que vocês tenham uma aula super interessante, aproveitem muito. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né? Peguem a caneta, o papel e anotem tudo o que vocês acharem interessante, porque a mente da gente é falha. Não confiem apenas na cabeça de vocês, que vocês vão conseguir assimilar e que depois vão lembrar de tudo. É interessante quando a gente está assistindo uma aula que a gente faça as anotações, tá bom? Então, é, permaneçam com os microfones desligados para não atrapalhar. Caso vocês queiram falar, vocês podem ligar o microfone, que aí a gente faz a pausa e escuta a quem queira contribuir, tá bom? Aqui é um momento de trocas. Então, sejam muito bem-vindos e vamos dar início a essa aula de hoje. Pode passar, Danilo. Antes de iniciarmos a aula, permitam-me me apresentar. Quem não me conhece, Eva já fez uma breve apresentação. Sou a professora Michele Alves, sou especialista em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso, especialmente na infância, além de ser também psicopedagoga. Ao longo da minha carreira, eu tenho me dedicado em promover uma educação que respeite e valorize a infância com o objetivo também de contribuir para o desenvolvimento integral das nossas crianças, sempre garantindo que elas tenham a oportunidade de crescer em um ambiente que estimule o seu potencial em todos os seus aspectos. Atualmente, eu exerço a função de gerente municipal Mais Infância em Santana do Cariri, no Ceará, onde realizo o gerenciamento das escolas de educação infantil da rede municipal, mais precisamente 13 instituições que eu acompanho aqui no município. E, além disso, também sou formadora de gestão da educação infantil, conduzindo as formações para gestores e coordenadores pedagógicos, realizando suporte contínuo e também um direcionamento estratégico para que os gestores possam liderar suas equipes com confiança e eficácia, além também de atuar como formadora de professores da educação infantil. Então, toda a minha atuação é pautada nessa área da educação infantil, porque eu acredito que estamos não apenas impactando a qualidade da educação oferecida, mas também contribuindo para a formação de grandes profissionais comprometidos com o futuro das nossas crianças. Então, minha trajetória é marcada pelo compromisso com a educação e pelo desejo de fazer a diferença na vida das crianças e dos profissionais que acompanham. Então, me sinto feliz por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha trajetória com vocês ao longo deste módulo. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem bastante essa aula que a gente vai dar início agora, tá bom? Pode passar, Danilo. Nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Sobre atenção integral e integrada às crianças, mais precisamente as crianças que se encaixam na faixa etária de bebês e crianças bem pequenas. E vocês vão entender ao longo do módulo por que que nós vamos nos deter nessa primeira aula aos bebês e às crianças bem pequenas. Muitos bebês, eles começam na creche, né, geralmente com 3, 4 ou 5 meses. Isso significa que eles iniciam sua vida na educação infantil muito cedo. Então, para que você, profissional, possa organizar da melhor forma suas ações com os bebês e com as crianças bem pequenas, é fundamental compreender o desenvolvimento infantil. É necessário compreender sobre desenvolvimento infantil. É reconhecido que favorecer o desenvolvimento saudável da criança nos 3 primeiros anos de vida, incluindo a gestação,
vai dar condições ao indivíduo de, no futuro, lidar com complexas situações cotidianas e colaborar também para uma sociedade mais harmônica e acolhedora das crianças da primeira infância. Então, a creche, ela deve proporcionar um ambiente seguro, ela deve proporcionar um ambiente acolhedor e desafiante, com pessoas comprometidas e interessadas que possam apoiar os pequenos em suas descobertas, em suas explorações e aprendizagens. Isso porque o entorno, somado à atuação do professor, do auxiliar, do cuidador, de todos os profissionais que lidam diretamente com as crianças, vai ter um peso significativo no processo de desenvolvimento físico, de desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo e cultural dessas crianças. Então, vários são os recursos necessários para o desenvolvimento integral e saudável, mas é fundamental ter a disponibilidade em aceitar a criança como ela é. Para isso, é preciso conhecê-la, percebê-la, escutá-la, entendê-la e valorizá-la. Assim, a creche ela vai configurar um ambiente favorável de qualidade e de referência para as nossas crianças. Então, pessoal, os bebês, ao nascerem, eles necessitam da atenção total de um adulto para sobreviverem, mas conquistam gradativamente a sua independência ao longo do seu desenvolvimento. Então, é importante dar tempo, é importante dar condições para que essas crianças se desenvolvam no seu próprio ritmo. Ao profissional que atua diretamente na educação infantil, é necessário um olhar atento, né, para esse desenvolvimento, para que a gente possa oferecer as melhores condições para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível. No entanto, nós percebemos que há adultos que, por vezes, querem antecipar algumas etapas. Um exemplo é colocar um bebê sentado quando ele ainda não tem sustentação muscular para tal postura. Enquanto o ideal é oferecer condições para que ele tenha uma maior liberdade de se movimentar, uma maior liberdade dele rolar, de ir aos poucos explorando as potencialidades do seu corpo. Então, ela deve ser um espaço, a escola, ela tem que ser um espaço onde as crianças se sintam livres para expressar as suas emoções, as suas curiosidades, e sempre promovendo as interações que estimulam o respeito mútuo e uma cooperação de todos os envolvidos. Ou seja, as atividades planejadas, elas devem ser diversificadas e adaptadas a cada faixa etária que está sendo atendida e também as necessidades individuais de cada criança. Cada criança, ela reage, ela interage, ela vive no mundo de uma forma. Então, para que a gente possa garantir que cada criança tenha cada vez mais oportunidade de se desenvolver, de desenvolver as suas habilidades cognitivas, as suas habilidades motoras, sociais e emocionais, é necessário que possamos respeitar a cada faixa etária. Então, o envolvimento de todos os profissionais que atuam na educação infantil é de extrema importância, porque são esses profissionais que atuam como facilitadores do aprendizado, seja professor, seja mediador, seja auxiliar de sala, seja cuidador. Todos esses profissionais devem oferecer suporte e encorajamento para que essa criança se desenvolva de forma integral e integrada. Então, além disso, a parceria com as famílias é essencial, porque é através dessa parceria que é possível ir fortalecendo os laços entre casa e escola, né? É onde eu vou poder criar uma rede de apoio mais sólida e que é tão importante para o desenvolvimento dessas crianças. Pode passar, Danilo. Então, a creche, ela não apenas vai cuidar das crianças, mas também vai contribuir de forma significativa para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, capazes também de atuar ativamente na sociedade.
Então, na aula de hoje, nós vamos comentar algumas etapas do processo de desenvolvimento de qualquer indivíduo. Porque conhecer essas etapas é um passo importante para que possamos oferecer um desenvolvimento de aprendizagem a essas crianças de forma mais sólida e significativa. Então, para fins didáticos da nossa aula, serão apresentados de forma separada. Porém, é importante sabermos e entendermos que o desenvolvimento de toda criança, de modo integral e integrado, ele deve ocorrer respeitando as suas especificidades. E nós vamos iniciar falando sobre o desenvolvimento físico dessas crianças. Porque para que elas possam desenvolver a sua aprendizagem, vocês vão ver que todos esses aspectos fazem parte do desenvolvimento de aprendizagem dessa criança. Por isso que todos nós que trabalhamos com crianças da educação infantil, com as crianças que ingressam na educação infantil, nós precisamos ter conhecimento sobre o que é desenvolvimento infantil e quais etapas essas crianças passam em cada um desses aspectos. Então, ao tratar de desenvolvimento físico, nós estamos nos referindo, de modo geral, às alterações corporais ao longo dos anos. Então, o crescimento dos bebês, ele acontece de forma muito rápida. Em 3 meses da vida, por exemplo, já estão com quase o dobro do seu peso desde o seu nascimento. Então, ao completar o seu primeiro aniversário, esse peso vai triplicar. E 40% de toda a energia do seu corpo vai se dedicar ao ato de crescer. Então, esse desenvolvimento físico parece acontecer com muita naturalidade na infância. Porém, é importante lembrar que alguns fatores desempenham um importante papel para a sua efetivação, que é a hereditariedade, os hormônios, o ambiente e a nutrição. Essa hereditariedade, ela desempenha um papel muito importante no desenvolvimento físico das crianças, porque é esse aspecto que vai fornecer a base genética que determina características como, por exemplo, altura, estrutura corporal. Já os hormônios, por sua vez, eles regulam processos essenciais, como o crescimento, que vai garantir que o corpo da criança se desenvolva de maneira equilibrada. Então, o ambiente em que a criança cresce também tem um impacto significativo, porque estímulos físicos e emocionais, eles, assim como a exposição a atividades que promovem o movimento, são fundamentais para o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Além disso, a nutrição adequada é extremamente importante, porque é através da nutrição que fornecemos nutrientes necessários para o crescimento e fortalecimento dos ossos e músculos do corpo das crianças. Então, é importante lembrar que esses fatores, eles interagem de maneiras complexas, e o equilíbrio entre cada um deles é essencial para que possamos garantir um desenvolvimento físico harmonioso para essas crianças. Pode passar, Dani. Por via de regra, quando falamos em cognição, e aqui a gente já começa a falar sobre desenvolvimento cognitivo, estamos nos referindo à prática de vida e a todas as experiências consequentes entre elas, a fim de desenvolver e a usar a inteligência. Então, é importante ressaltar que cada criança possui o seu próprio ritmo, e esse ritmo se refere ao seu desenvolvimento. Fatores como estímulos adequados, interações sociais e oportunidades de exploração são papéis importantes nesse processo. Então, além disso, o ambiente familiar e educacional, ele deve ser enriquecedor, porque é através desse ambiente que conseguimos proporcionar para essas crianças atividades que estimulam a curiosidade e o pensamento crítico. Então, jogos, brincadeiras e leituras, por exemplo, são ferramentas importantes que nós devemos
utilizar e que promovem desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais, como a resolução de problemas e a memória, e também a linguagem. Então, a participação ativa dos pais e de todos os profissionais que atuam com crianças vai oferecer um suporte emocional e também intelectual para ajudar a fortalecer a confiança das crianças em suas capacidades, sempre incentivando a ter um aprendizado mais significativo e duradouro. Então, ao proporcionarmos um ambiente seguro e estimulante, nós estamos preparando essas crianças para enfrentar os desafios futuros e contribuir positivamente para uma sociedade com crianças bem mais desenvolvidas, futuros adultos bem mais desenvolvidos em todas as suas capacidades e potencialidades. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Vão me sinalizando, por favor. Pode passar, Danilo. Então, os primeiros anos de vida, eles são essenciais para o desenvolvimento cognitivo. É porque as mudanças que vão ocorrer nesse período são extremamente importantes e necessárias. Porém, mais impressionantes são aquelas que são ocorridas no cérebro e no sistema nervoso infantil. Então, imaginem que todas as impressões causadas por um estímulo externo, como o sorriso, o olhar e os sinais de irritação, vão refletir o funcionamento do cérebro da criança. Então, tudo que as crianças aprendem é armazenado nele. O desenvolvimento da linguagem verbal, por exemplo, é um marco extremamente importante no crescimento infantil, porque é ele que permite que a criança possa articular pensamentos de forma mais clara e interagir de maneira mais complexa com o mundo ao seu redor. Então, durante esse processo, o papel dos pais e dos profissionais é de extrema importância para estimular e enriquecer o vocabulário da criança através de conversas, de leituras, de jogos educativos que vão promover a curiosidade linguística para essas crianças. E quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento da linguagem? O primeiro deles é o ambiente em que a criança cresce vai desempenhar um papel significativo no desenvolvimento da linguagem. Anotem isso. Isso é muito importante. O ambiente em que a criança cresce desempenha um papel significativo no desenvolvimento da sua linguagem. Por quê? Porque é um ambiente que é rico em estímulos verbais, onde a comunicação é incentivada, vai facilitar a aquisição de novas palavras e estruturas gramaticais para essa criança futuramente. Então, as interações sociais que essa criança tem com os adultos e com outras crianças vão oferecer oportunidades valiosas para praticar e refinar habilidades linguísticas. Já a introdução precoce, né, aos livros, aquela rotina de leitura para as crianças, mesmo que elas ainda sejam não verbais, mesmo que elas ainda não consigam ter a linguagem verbal completamente desenvolvida, essa rotina pode despertar o interesse pela leitura e pela linguagem escrita futuramente para essas crianças e vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de cada uma delas. Histórias, livros ilustrados e até mesmo a leitura em voz alta vão expandir o vocabulário e a compreensão dessas crianças, além também de fortalecer um vínculo entre o leitor e o ouvinte, que é a criança, né? E quais são os desafios na aquisição da linguagem? Algumas crianças, elas podem enfrentar desafios específicos no desenvolvimento da linguagem, como atrasos na fala ou dificuldades em articular certos sons. Nesses casos, a intervenção de profissionais especializados, como, por exemplo, um fonoaudiólogo, ele
pode ser de extrema importância e muito necessário para apoiar e ajudar o desenvolvimento dessas crianças. Então, é importante lembrar que cada criança tem o seu próprio ritmo e desenvolvimento. E comparações com outras crianças podem não refletir o verdadeiro potencial de aprendizado individual. Pode passar, Dudu. E aqui a gente começa a falar sobre esse desenvolvimento cognitivo no processo de aquisição da linguagem. Porque toda expressão que o corpo faz é capaz de comunicar, nós podemos considerar como uma linguagem, como uma forma de linguagem. Então, toda expressão que o corpo capaz de comunicar é considerado uma forma de linguagem. Então, por exemplo, o gesto, o movimento, o desenho, a dança, o choro, entre outras manifestações infantis, são consideradas linguagens. O choro, por exemplo, que é algo bem específico, é a primeira linguagem e a primeira forma de comunicação com o outro que a criança vai estabelecer no mundo. A prioridade está em aprender a interpretar os vários tipos de choro que o bebê expressa para saber o significado de cada um. Muitas vezes, o choro substitui as palavras para expressar sentimentos. Nesse caso, a criança ela começa a transmitir esse choro de uma forma que se torne a linguagem desses sentimentos. Uma das conquistas mais extraordinárias do ser humano é a aquisição da linguagem verbal, que acontece quando a criança consegue nomear o que deseja. Na maioria das vezes, ela passa a substituir o choro, porque consegue expressar sua necessidade por meio da fala, e cada vez mais vai ampliando essa sua autonomia. Por isso que é importante oportunizar aprendizagens significativas que possibilitem às crianças transformar os sentimentos em fala. Evidências científicas revelam que os bebês, ainda no útero, eles conseguem contato com o mundo através da audição. Quando esses bebês nascem, percebe-se, eles se percebem envolvidos aos sons, né? Todos falam ao seu redor e ele observa a comunicação. Nessa fase, o bebê vai precisar comunicar que está com fome, que está com sono, que está com dor, com medo ou irritado. O bebê ele vai comunicar que ele está sentindo falta do adulto de referência, da sua mãe, que ele está desconfortável, por exemplo, com as fraldas que estão molhadas, entre outras possibilidades de sentimentos e sensações. Então, é por isso que vem o choro. Como a criança ainda não tem a sua linguagem verbal desenvolvida, ela se comunica, na maioria das vezes, através do choro nessa fase. Pode passar. Então, aproximadamente a partir do segundo mês de vida, o bebê ele emite sons classificados como arrulhos, que são a base da linguagem a ser adquirida no decorrer do tempo. Os arrulhos, a princípio, são somente sons de vogais. Os sons de consoantes vão aparecer aos poucos, posteriormente. Mas, mais ou menos por volta ali dos 4 meses, se dá o início do balbucio, né? Que é um som longo que combina vogais e consoantes e geralmente deixa todos os adultos ali completamente encantados quando os bebês eles estão se comunicando dessa forma nessa fase. Então, eles vão emitir sílabas específicas e o próximo passo para o aprendizado é a linguagem, né? Então, por volta dos 8 meses, os sons mais complexos começam a aparecer no bebê. Os bebês, eles tendem a imitar os adultos. Então, à medida que são incentivados por meio da interação,
seja ela através do olhar, do sorriso ou dos toques, essa criança vai desenvolvendo cada vez mais. Então, assim, nós podemos afirmar que essa interação não verbal também tem um papel importante no desenvolvimento e no aprendizado infantil. Para o psicólogo Levi Vygotsky, a princípio, o pensamento e a fala não têm ligação, não tem elo, né? E é com a evolução do pensamento e da fala que vai surgir uma conexão e que vai dar condições para que se modifiquem e se desenvolvam. Então, segundo a teoria de Vygotsky, o pensamento da criança pequena, inicialmente, evolui sem a linguagem. Os primeiros balbucios acontecem como uma forma de comunicação ainda sem ligação direta com o pensamento. E para Vygotsky, já nos primeiros meses, ele percebe a função social da fala do bebê, que é quando ele tenta atrair a atenção de um adulto por meio dos sons variados. E ele ainda classifica de pensamento pré-linguístico, né, e de linguagem pré-intelectual, que é o processo de desenvolvimento que ocorre com a linguagem e o pensamento até por volta dos 2 anos de idade. Então, a partir desse momento, surge o que o autor chama de pensamento verbal e fala racional, que é o momento em que a criança percebe que cada objeto tem um nome próprio e que a sua fala corresponde à ação do seu intelecto, do seu pensamento. Outra importante contribuição deixada por Vygotsky é a constatação de que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pelas experiências socioculturais das crianças. Então, por isso que é importante que o professor, o auxiliar, o mediador, o cuidador, todos que estão ali ligados diretamente à criança no ambiente escolar devem assumir um papel interativo diante dessas crianças. Conversar corretamente, falar as palavras corretamente para as crianças, usando sempre um tom de voz agradável, vai ajudar a despertar nessas crianças o interesse em falar e ser compreendido. Tudo certo, pessoal, por aqui? Estão conseguindo compreender? Sim, estou entendendo bem direitinho. Perfeito, Marlene. Qualquer dúvida, podem ir falando, tá? Sim. Pode passar, Danilo. É, e ainda sobre o desenvolvimento cognitivo no processo de aquisição da linguagem, é importante destacar que estudos comprovam que, para uma criança pequena, não são somente as palavras que têm significado. A expressão dos sentimentos, a postura, o tom de voz, o olhar e o semblante que acompanham as palavras também causam efeitos. Então, geralmente, por volta do 1º ano de vida, o bebê já pronuncia algumas palavras e aos 2 anos começa a juntá-las para dar significado aos seus desejos e aos seus sentimentos. E aos 3 anos de idade, a criança tem a oportunidade de se comunicar totalmente por meio da linguagem verbal, desde que seu aparelho fonador mostre condições para realizar essa função. Então, as questões emocionais, assim como a resposta antecipada do adulto, por exemplo, ao tentar adivinhar constantemente o que a criança necessita, também interferem de maneira significativa na aquisição e no desenvolvimento da fala das crianças. Então, percebemos que a questão sociocultural é essencial para o desenvolvimento da fala, vai interferir diretamente no desenvolvimento da fala dessas crianças. Então, não podemos perder essa oportunidade de fazer das nossas salas de referência um ambiente articulador, né? Um ambiente de grandes possibilidades que vai permitir que essa criança se desenvolva sempre de uma maneira significativa.
porque será por meio das linguagens que a criança vai ter um contato maior com o outro, que vai ter acesso às novas descobertas e muitas oportunidades de um desenvolvimento saudável e de acordo com cada etapa do seu desenvolvimento e principalmente respeitando a sua faixa etária, ao ambiente onde está inserido, né, ao contexto familiar, tudo isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento cognitivo, nesse processo de aquisição da linguagem dessas crianças. Pode passar, Danilo. O pensamento, ele é visto como um conjunto de significados que atribuímos à vida e a tudo que está relacionado a ela. Construímos aos poucos, e depende de muitas variáveis, a capacidade de criar e sustentar mecanismos de utilizar os mais diversos recursos e de criar possibilidades que vão modificar a realidade e a história do ser pensante, que vai dar lugar à existência, de cada um. Então, toda criança, ela vai precisar de oportunidades para descobrir e aprender a usar a inteligência. Isso vai tratar-se de uma conquista diária, em que o esforço individual e a relação que essa criança vai ter com o outro vai dar sustentação e vai interferir e vai fortalecer ou enfraquecer as estruturas mentais, do pensamento e do desenvolvimento infantil. Jean Piaget, ele possibilitou grandes descobertas na área do desenvolvimento infantil com observações, especialmente com estudos dos seus próprios filhos, né? Diferente de outros biólogos e de outras pessoas que vieram a contribuir com o desenvolvimento infantil, ele pautava suas pesquisas até então por teoria, né? E não em cobaias ou em animais, né? Como alguns outros costumam realizar, né? Então, ele diretamente pôde utilizar a observação dos seus filhos, os estudos que ele teve com os seus próprios filhos, para trazer essas grandes descobertas na área do desenvolvimento infantil. Então, na década de 1920, Piaget ele afirmou que as crianças elas compreendem o mundo pelas experimentações, que são aguçadas pela curiosidade natural da criança. Ele afirmou ainda que elas criam as suas próprias teorias sobre as experimentações que são vivenciadas, que acontece por meio de esquemas mentais, onde permite que elas possam compreender o mundo à sua volta. Pode passar, Bruno. E aqui a gente fala sobre desenvolvimento motor. Quando pensamos em desenvolvimento motor, logo nos vem à mente os movimentos que são coordenados pelos músculos e pelos membros do nosso organismo. Porém, é importante lembrar que é no mecanismo motor que nós teremos a resposta das operações mentais. Nada se faz com o corpo se não passa antes pelo sistema nervoso. Então, se faz necessário direcionar um olhar atento à criança, pela qual estamos responsáveis, pois ela vai demonstrar, por meio do corpo, as suas necessidades, as suas angústias, os seus desejos, as suas alegrias, enfim, todos os seus sentimentos e as suas sensações experimentadas. Antes mesmo de começar a usar o mecanismo motor, os bebês eles são dotados de reações naturais que são desencadeadas por um estímulo específico, no qual chamamos de reflexo, né? Esses reflexos eles têm funções específicas, entre elas preparar o caminho para obter nutrientes, como o sugar, e proteger o recém-nascido dos perigos do meio ambiente,
como, por exemplo, retirar o pé quando a sua sola encontra algo pontiagudo, né? Quando o seu pé vai de encontro ali a algo que é pontiagudo, e embasar modelos superiores de atividade motora, como andar e mais tarde o correr, são de extrema necessidade e importância para modelar essa atividade motora, que vai ser a base para as habilidades motoras superiores, que é o andar e o correr, né? Pode passar, Dani. Já no desenvolvimento social, um exemplo do desenvolvimento social é que ele inicia antes mesmo do nascimento das crianças. Um exemplo bem claro e que vocês vão poder. Amara, teu microfone está ligado. Obrigada. Como eu estava dizendo, o desenvolvimento social ele inicia antes mesmo do nascimento das crianças. E um exemplo bem claro é a escolha do nome, que é reflexo da cultura, da história familiar e da expectativa que já se tem sobre o bebê antes mesmo dele nascer. Em uma estrutura familiar, a criança é vista e descrita com os olhos de quem a vê. Ela sente e a intitula. Exemplos. Essa criança é um anjo, ela não chora por nada. Quem já ouviu essa expressão? Quando a criança ainda é bebê, que diz essa criança é um anjo, ela não chora por nada. Eu já Ou ouvi. então, essa criança não para quieta, não sei mais o que fazer, né? Então, por essa razão, nós precisamos aguçar nossa percepção para descobrir de que forma cada criança da sala de referência que nós estamos inseridos é vista na dinâmica familiar e na própria sala. Por outro lado, quando pensamos em descrever o desenvolvimento social das crianças, traçamos uma linha imaginária que vai desde as interações dessa criança com outras crianças ou pessoas adultas, até a relação direta ou indireta que ela tem com o meio em que vive. Então, quando essa criança chega à escola, é bastante comum e esperado que a criança apresente um comportamento egocêntrico, que vai exigir toda a atenção possível para si. Isso ocorre porque, a partir do momento em que ela começa a frequentar a escola, ela precisa esperar os colegas, por exemplo, para se deslocar até o parque, até o refeitório, ou até outros lugares específicos do ambiente escolar. Assim como também precisa esperar a vez, por exemplo, de um objeto que lhe interessa, né, que a professora está ali utilizando em sua aula, mas que ela precisa esperar que passe por todas as outras crianças até que chegue às suas mãos. Porque no ambiente escolar, no ambiente de casa, essa criança estava acostumada, muitas vezes, a ter outros tipos de interação, ou apenas com o irmão, ou somente com os pais, né? Então, ali ela está se dividindo em um mundo completamente diferente, né? Que é onde ela vai encontrar diversas outras crianças e vai se encontrar e vai se deparar com essas situações. Então, será preciso aprendizado, né? É um processo de interação que se constrói diariamente, no qual se conhece os seus direitos, os direitos dos seus colegas, que vai chegando à compreensão dos limites sociais construídos no meio em que essa criança está inserida. Então, na creche, a criança conhece muitas outras crianças e há somente alguns professores para atender todas ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que isso é complicado, que isso é difícil, né? Dar conta com tantas especificidades, né? Com tantas individualidades, porque cada criança ela é única. Então, essas crianças, elas vão se deparar também com regras, com limites, com tempo, né? Que cada coisa vai ter o seu tempo.
com comportamentos definidos para certas situações, né? Quando a professora ela diz, olha, aqui a gente vai utilizar o corpo para brincar, né? Aqui a gente vai utilizar só as mãozinhas, as palminhas, né? Ou então objetos que emitem sons. Então, são comportamentos que definidos para certas situações que até bem pouco tempo para essas crianças não existiam em seu contexto, né? E agora são cobradas. Então, será mediante o processo da socialização que essas crianças vão obter modelos, bases, normas e valores e também conhecimentos mais solidificados da sociedade a qual pertencem. Então, realmente não é um processo fácil, mas se os profissionais que atuam com essas crianças souberem conduzi-los, né, da melhor maneira possível, esse processo ele vai ser cheio, repleto de aprendizados e de descobertas maravilhosas. Tudo aquilo que a gente intitula como algo difícil, como algo pesado, a gente vai começar a dar espaço a a outras definições, porque a gente vai entender como é que essa criança está se desenvolvendo e como é que ela se desenvolve. Por isso que é tão importante entendermos sobre o desenvolvimento infantil, sobre cada etapa desse desenvolvimento, como é que acontece, né? Pode passar, Dani. E aí, antes de mais nada, antes de darmos prosseguimento ao conteúdo, né? Eu gostaria de ouvir vocês, né? Porque eu fiz a minha apresentação no início, falei quem eu era, né? Onde eu atuava, né? Em qual área eu estava atuando, que é a educação infantil. E eu gostaria de ouvir vocês para que a gente possa dar continuidade a todas essas informações que vocês estão recebendo agora, a todo esse compartilhar de aprendizado, para que eu possa entender em que contexto vocês estão inseridas, né, e inseridos, para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Então, de forma bem breve, porque nós temos aqui 31 pessoas na sala, eu gostaria que cada um, mesmo que não queira ligar a sua câmera, mas que ligasse o seu microfone e se apresentasse e falasse a sua atuação. Se você atua como professora da educação infantil, se você atua como auxiliar, como cuidadora, como mediadora, ou se você ainda não está atuando em nenhuma é, dessas especificidades. Eu gostaria de ouvir vocês para que a gente dê continuidade, tá bom? Quem pode começar? Posso começar? Pode sim, Marlene, fica à vontade. Meu nome é Marlene, como você já conhece, Marlene Luz, pelo, como é que eu posso dizer? Pela câmera aí, né? Viram o meu perfil por aí. Moro em Vila Nova. Eu sou pedagoga e psicopedagoga, mas eu trabalho como auxiliar, em salas de crianças de 4 a 7 anos. Mas assim, eu tô gostando. É muito bom trabalhar com essas crianças de 7h30 até 11h45. Marlene, há quanto tempo você atua? Comecei esse ano. Ótimo, perfeito. É a primeira vez porque em outros anos eu trabalhava em outra área. Aí esse ano foi que deu certo eu atuar na minha área. Muito obrigada. Próximo, Nada. Meu nome, meu nome é Maria das Dores. Oi, deu, vem cá. Meu nome é Maria das Dores, moro em Parnamirim. Tá ouvindo? estou Tá ouvindo, dando para viu? ouvir? Estou ouvindo. Meu nome é Maria das Dores, moro em Parnamirim, trabalho como cuidadora.
de criança de educação infantil. Comecei esse ano também. Perfeito, Maria. Obrigada. Lucilene, quer falar? Ah, quero, eu só não tô. Eu só não aprendi a mexer direito aqui. Eu Vocês vi estão me que seu ouvindo? microfone já estava ligado, por isso que eu lhe chamei. Ah, tá. Bom, eu não sei ligar a câmera, gente. Eu tô perdida ainda. Tá ligado, estou te vendo. Ah, tá. Bom, eu sou Lucilene, sou da cidade de Parnamirim, que nem a colega aí falou. Já trabalhei em creche com crianças de 0 a 6 anos, porém em outra função, mas nos tempos livres a gente lidava com as crianças também, né? Então eu fui aprendendo muitas coisas. Este ano eu estou como cuidadora de um adolescente de 15 anos, fez agora esse mês. Ele tem autismo, porém, cada dia é um aprendizado para mim. Eu aprendo com ele, ensino o que eu aprendi, né, do meu conhecimento, porque eu também tenho um filho que tem TDAH, então se torna um pouco mais fácil de lidar, né, com a situação. Então, estou gostando também, porque cada dia é um aprendizado para mim, é uma coisa diferente, e eu estou gostando da experiência. Muito bem, Lucilene. Próximo. Eu. Meu nome é Sheiliane, moro aqui na Serra da Torre, sítio vizinho a Araripina. Eu não atuo em nenhuma área, mas estou gostando muito do conhecimento que estou aprendendo aqui e pretendo futuramente entrar nessa área. Muito bem, Sheiliane. Obrigada. Boa noite, meu nome é Andresa, eu trabalho na CNEI, um aluno de 6 a até 2 anos lá. E eu estou de ajudante de sala, berçário 1. Andresa, repete para mim, por favor. Tá bem baixo o teu áudio, eu não escutei a tua atuação. Meu nome é Andresa, eu atuo como ajudante de sala na creche, CMEI, Marineide, no berçário 1C É de e Parnamirim? Parnamirim. Certo. Obrigada, Andresa. Formada. Aqui, né, falou, por exemplo, Oi, Ana Cláudia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou como ajudante na CEMEI, Marineide também. Seu rosto é familiar para mim. Você fez, a gente passou com você na capacitação aqui em Parnamirim. Sim. Obrigada, Ana Cláudia. Foi um prazer, viu? Prazer foi todo nosso. Próximo. Boa noite, eu me chamo Maria Jeane, estou como professora regente do CMEI Maria Inês de Lima Carvalho, da cidade de Parnamirim. Obrigada, Jeane. Por nada. Próximo. boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu me chamo Luzileide, sou de Araripina, sou pedagoga, eu disse que sou pedagoga, só que não exerço na profissão no momento, mas tenho um serviço voluntário com criança. Certo, Luzineide. Obrigada. Boa noite, Boa noite. eu me chamo Luana Macedo Souza, faço o curso de pedagogia, sou de Francisco Macedo, Piauí. Também faço outros cursos e há 3 anos eu trabalho na educação como monitora de transporte escolar. E esse ano eu estou trabalhando como uma das auxiliares de sala. Eu cuido de uma criança atípica, de 3 anos. A turminha é de Certo, 3 anos. certo, Luana. Obrigada. De nada.
Próximo. Olá, boa noite, Boa noite, Aline. tudo bem? Eu sou auxiliar de sala, Casa da Criança, Parnamirim. E é novo para mim, é uma nova jornada. Quer dizer que sou muito grata a Deus e que estou amando cuidar desses filhos. E seja o que Deus quiser. Vou sempre dar Obrigada, o Aline. melhor para dar tudo certo. Vai Eu que sim. agradeço. Próximo. Maricélia. Boa noite. Boa noite. Eu sou ajudante de sala também no CMEI aqui. Sou de Parnamirim. Perfeito. E Obrigada. amo o que estou fazendo. Muito bem. É um importante passo. É isso mesmo. Pois é. Estou amando. E o curso está maravilhoso também. Ah, que bom. Muito bom. Que bom. A gente ainda tem muito conteúdo. É, pois, Obrigada, Mari. obrigado. Próximo. A gente faz o seguinte, a gente dá continuidade, que eu ouvi algumas pessoas agora, e no final eu gostaria de conhecer todas vocês, tá bom? Porque a gente ainda vai ter outra aula, né, na próxima semana, e é muito importante esse contato com todas vocês. Eu já estive em Parnamirim, alguns rostos para mim foi familiar, né? Foi um prazer revê-las aqui. E mais importante que isso é saber que a gente tem aqui uma infinidade de profissionais ou de futuros profissionais, né, que estão buscando essa capacitação. Porque para lidar com crianças, para trabalhar com crianças, a gente precisa realmente entender o que está fazendo, né? A gente precisa, como Maricélia falou, amar o que faz, né? Eu, particularmente, sou completamente apaixonada pela educação infantil. É minha atuação desde o meu início na educação. Eu não me vejo atuando com outra etapa, mas para isso a gente precisa estar em constante aprendizado, em constante busca do aprendizado, para que a gente consiga aprender como podemos desenvolver todas as potencialidades das crianças e a trabalhar com cada uma delas, porque a gente sabe que é tudo muito complexo, né? Trabalhar com crianças exige conhecimento de todas as questões e as pontuações que foram feitas até aqui. Então, por que que nós estamos hoje nos detendo muito a crianças que estão iniciando ali a fase de entrada nas creches, né? Porque todo o seu desenvolvimento depende de como essa criança entra. Então, muitos professores que ficam, por exemplo, lá na pré-escola, eles precisam entender como acontece esse desenvolvimento em todos esses aspectos que estão sendo apresentados aqui para vocês hoje, para que a gente possa conduzir melhor todos os outros desenvolvimentos que a gente vai estar posteriormente conseguindo desenvolver junto com essa criança, entende? Então, a gente vai falar um pouco sobre como é essa criança antes da creche. A família, ela é a primeira instituição social da qual a criança faz parte, né? Então, o modelo de família hoje apresenta diferentes maneiras de organização. O importante não é definir a estrutura familiar na qual a criança está inserida,
mas sim identificar as pessoas adultas que são sua referência. A convivência que a criança estabelece com a família vai lhe trazer condições de auxílio, de amparo e de respostas às suas necessidades. Então, essas experimentações que falamos anteriormente vão se tornar pontos primordiais para o contato com outros seres humanos. Então, os professores da creche também servirão de referência e, portanto, sua interação com a criança vai gerar esse aprendizado. Então, para sua consolidação, para a consolidação das relações que acontecerá, vai acontecer, na verdade, o jogo dos espelhos. E que jogo de espelhos são esses? É uma organização interna em que a criança se espelha no outro para se identificar. É quando ela utiliza-se disso para se reconhecer, para se diferenciar de outras crianças. Então, a isso nós chamamos de jogo de espelhos, que é uma consolidação dessas relações, onde o bebê vai se auto-identificar, vai se reconhecer e vai se diferenciar de outras crianças. Pode passar. Nós vamos falar agora quando a criança ela chega na creche, né? As relações sociais, elas têm uma ligação muito forte com as relações afetivas e as experiências de vida. Quando a família decide, geralmente por necessidade, em deixar as crianças na creche, por exemplo, nem sempre essas famílias percebem o quão importante é esse espaço para o desenvolvimento social da criança. No entanto, sabemos que a creche ela vai oportunizar condições de identificação, de reconhecimento e de diferenciação como ser humano. Então, estar na escola pode fazer bem e muito, né, ao desenvolvimento social da criança. Então, os bebês, eles vão poder estar em um mesmo espaço, porém, cada um interessado no seu objeto ou pessoa, em brincadeiras paralelas, e aproximadamente por volta dos 6 meses, eles vão começar a mudar de comportamento, né? Tocando-se, puxando roupas. Então, é o processo de participação e de interação social que vai acontecendo aos poucos. Pode passar. Alguns momentos difíceis, né? Os contatos e os relacionamentos infantis, eles vão ser fatores determinantes para a descoberta do outro e de si mesmo. Por meio de novos desafios e de oportunidades que as crianças vão conseguir vencer esses desafios. Então, a criança ela vai poder criar alternativas, vai trocar e buscar algumas possibilidades que vão ajudar a dar conta de si, das situações e de seu desenvolvimento. Um outro momento muito importante e que pode gerar um grande estresse para você e para a criança e também para os seus familiares é a separação física dela de seu adulto de referência na hora de ficar na creche. Então, essa situação delicada exige segurança e tranquilidade de todos os profissionais que estão ali atuando com essas crianças. Porque o que é que podemos fazer quando o bebê começa a chorar quando ele é deixado na creche naquele primeiro momento? Segundo Donald, pediatra e psicanalista britânico, o uso de um objeto transicional pode ajudar e muito nessa situação. E que objeto transicional é esse? Esse objeto transicional é um objeto de estimação da criança.
que é usado no espaço de casa, né, no ambiente de casa, ou com a pessoa de referência, que pode ser uma chupeta, um paninho, que muitos chamam é o famoso cheirinho da criança, né? Ou um bichinho de pelúcia que ele manuseia, que ele tem muito carinho, muito apreço nas horas mais conturbadas, seja no sono ou na separação da mãe, né, quando ela vai trabalhar. Então, Donald, ele explica que esse objeto vai ajudar a criança a se desligar da pessoa, pois ele vai acabar fazendo a transferência da relação de afeto da pessoa para o objeto. Por isso, recomenda-se que esses objetos de apego sejam usados principalmente nas primeiras semanas dessa criança na creche, porque vai reduzir esse impacto dessa separação que é brusca. Porque vejam só, a criança está acostumada e habituada desde quando ela veio ao mundo de estar ali no seu ambiente de casa, com os seus familiares, no conforto da sua casa, com a sua mãe, com rostos e vozes conhecidas, e de repente ela começa a frequentar a escola, com pessoas que elas nunca viram antes, com pessoas que elas não têm afetuosidade, que elas não têm segurança. Então, a escola precisa receber essas crianças de modo em que elas se sintam ao longo do tempo, porque isso não vai acontecer no primeiro ou na primeira semana, no primeiro dia ou na primeira semana, isso não acontece de forma muito rápida. Isso acontece com o tempo e com as interações que vai acontecendo, como o professor e o profissional que está ali conduzindo aquela turma vai conseguir conduzir essa situação até que a criança ela realmente se adapte àquele ambiente e realmente esteja habituada àquele ambiente que para ela é novo, né? Então a gente precisa ter esses cuidados em entender sobre isso também, né? Porque como eu falei para vocês anteriormente, como a criança ainda não tem sua linguagem verbal desenvolvida, a forma como ela se expressa no mundo, a sua primeira linguagem vai ser o choro. Então, ela vai demonstrar através do choro sua insatisfação, sua irritação, e por vezes o adulto ele não compreende isso. Por isso que é importante a gente entender esse momento do choro, essa etapa onde a criança está ali realmente se sentindo insegura por estar naquele espaço. E o que é que o adulto vai fazer nesse momento? Ele vai simplesmente criar um ambiente aconchegante, um ambiente onde a criança, aos poucos, vai entendendo que é um ambiente seguro e que, ao longo do tempo, vai se tornar um ambiente familiar para ela. É um ambiente conhecido, né? Então, a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite. Simplesmente a criança não vai chegar no seu primeiro dia de aula, no seu primeiro contato com o ambiente escolar e vai algumas sim, algumas pela forma como aconteceu e como precedeu o seu desenvolvimento em casa, antes dela entrar na escola, algumas entram e simplesmente não choram, não tem esse momento de choro, porque elas já, por diversas outras e infinitas outras possibilidades, né? Mas a maioria das crianças, elas chegam na escola e realmente tem esse momento do choro. Pode passar, Dra. Então, como é que deve acontecer esse acolhimento dessas crianças quando elas chegam na creche, né? Com o objetivo de facilitar essa adaptação desses bebês na escola, devemos conversar com os familiares sobre esses objetos de apego. Para facilitar o acolhimento desses bebês, é importante ter essa conversa com esse familiar, com esse pai, com essa mãe, com o responsável, sobre a utilização desses objetos de apego e vão ser solicitados o envio desses objetos para a escola, né? Que é o envio de um travesseirinho, de uma coberta ou de outro objeto que acalme os bebês nesse momento, né? Naqueles momentos que vai vir acompanhado de choro, de agitação, de irritação, onde a criança realmente ela vai
chorar bastante, vai se irritar bastante durante a sua adaptação no ambiente escolar. Então, se a preocupação for o fato do bebê se apegar, porque tem muitos profissionais que dizem assim: ah, mas eu não vou solicitar esse objeto porque a criança vai se adaptar e depois ela não vai querer desgrudar desse objeto. Podem ficar tranquilos, porque tudo isso vai depender de como o professor vai mediar esse momento, né? Porque assim que eles ganharem confiança e eles se sentirem seguros na sua sala de referência, eles vão estar ansiosos para explorar outras novidades, né? E nem vão lembrar desse objeto de apego quando eles realmente se sentirem seguros naquele ambiente. Então, durante esse processo de acolhimento, é essencial que a equipe da creche, que a equipe da escola esteja atenta às necessidades individuais de cada bebê. Eu vou ter bebês que eu não vou precisar solicitar esse objeto de apego aos pais, mas eu vou ter bebês que vão chorar muito durante a adaptação e que eu vou precisar conduzir dessa forma. Lógico, sempre respeitando o tempo de adaptação de cada criança, né? Então, essa interação cuidadosa, essa interação carinhosa e atenta que os profissionais terão com essas crianças será fundamental para construir uma relação de confiança e que vai permitir que essas crianças se sintam seguras nesse novo ambiente. Então, além disso, é importante criar um ambiente que seja, além de acolhedor, que seja estimulante, né? Com atividades sensoriais, com brincadeiras que vão incentivar esses bebês e essas crianças bem pequenas a interagir e a explorar o mundo à sua volta, a promover um desenvolvimento social e emocional mais eficaz, de forma mais leve. A música, por exemplo, uma música suave, as histórias que são contadas com a voz tranquila de um adulto, também são ótimas aliadas nesse processo de adaptação das crianças para acalmar esses bebês nesse momento de adaptação. Então, esse diálogo contínuo com os pais ou com os responsáveis é importante demais nesse processo, porque compartilhar informações sobre o progresso e as conquistas dos bebês, nesse momento em que ele chega no ambiente escolar, vai ajudar a criar uma rede de apoio e a reforçar a confiança mútua entre a creche, os seus profissionais e a família, né? Quando eu sou um professor que eu estou dando devolutivas aos pais, aos familiares, porque muitos pais, muitas famílias, muitos responsáveis ficam angustiados nesse momento de adaptação dessa criança. Então, é importante que o profissional sempre esteja tranquilizando as famílias, os pais, nesse momento de adaptação, né? Por exemplo, hoje ele chorou bastante, e aí eu intervi de alguma forma. Amanhã ele nós já tivemos um momento mais tranquilo, mais calmo. Ele não chorou tanto quanto ontem, como anteriormente. É importante dar esse feedback aos pais, né? Quando eles retornam, olha, hoje já foi mais tranquilo, hoje ele chorou menos, porque aí os pais também vão criando essa confiança com a instituição. Então, é importante, né, manter esse diálogo, porque ao longo do tempo, com muito amor, com muita paciência, os bebês não apenas se adaptarão ao novo ambiente, mas também vão desenvolver novos laços afetivos que vão ajudar a crescer de maneira saudável e eficaz e também feliz, principalmente feliz, né? Que é o que mais importa. Então, vocês terão a oportunidade de ver todo esse processo, né? Dessas crianças de uma maneira mais tranquila. Pode passar. E agora vem um assunto super polêmico na entrada dessas crianças na creche. O uso da chupeta, ele pode ser permitido na creche? O que é que vocês acham?
Me respondam aqui que eu vou abrir aqui o chat para me ouvir vocês. Vocês podem escrever aqui. O que é que vocês acham com relação a essa pergunta? O uso da chupeta pode ser permitido na creche? Vão respondendo que eu vou acompanhando aqui. Sim ou não? O que é que vocês acham? Acho que sim. Acha que Na sim? creche. Uhum. Sim, na creche. Marlene está dizendo que acha que sim. Sheiliane, Rosivânia, Luzineide. Eu fiz essa pergunta, né? É errado os profissionais proibirem que os pequenos chupem chupeta naquele momento de entrada na creche? A chupeta, Sim, ela é um objeto que desempenha um papel importante também na adaptação dessas crianças quando elas chegam no ambiente escolar. Porque quando elas começam a frequentar a creche, é, é útil, a chupeta vai ser útil para preencher a falta dos pais, né? Funcionando como uma lembrança de casa, né? É algo que, enquanto não se formula outros vínculos, o vínculo com o educador, por exemplo, e com outras crianças não foi estabelecido plenamente, o vínculo que ela vai ter pode ser também com a chupeta, né? E para isso é preciso usar do bom senso, né, para estipular o tempo de uso da chupeta. Porque a sua interação com essa criança vai ser fundamental. Ela precisa se perceber aceita, segura e amada. A gente precisa estabelecer uma relação de qualidade de maneira que possa suprir não só as necessidades físicas e biológicas, mas principalmente as afetivas e, consequentemente, as cognitivas. Então, na creche, a criança encontrará situações específicas para aprender regras, limites e trocas por meio de brincadeiras e de interações. Então, o planejamento e a intencionalidade do professor atuam em favor do desenvolvimento social dessas crianças. Então, é essencial que os educadores e cuidadores, auxiliares de sala, apoios, estejam atentos para equilibrar o uso da chupeta com outras atividades que vão promover o desenvolvimento da linguagem e da interação social. Alguns combinados ao longo do tempo permite que essa criança vá entendendo, né, que ela vai usar a chupeta em determinados momentos onde ela vai se sentir insegura, mas em outros momentos que vai exigir a participação dessas crianças, de repente eu, como professora, vou pedir para que essa criança, olha, daqui a pouco você pega a sua chupeta, porque agora a gente vai conversar, eu vou contar uma história, e aí vai ser muito bacana, e as crianças vão interagindo. Se houver resistência da criança nesse momento em soltar a chupeta, você não precisa tomar a chupeta da criança, porque vai gerar um trauma nessa criança e um momento ali desnecessário. Não, então tá. Então você fica com a chupeta, quando você se acalmar, você entrega para a tia, tudo bem? Tudo tem que ser conversado, comunicado à criança, né? E aí você vai respeitando o espaço dela e essa criança vai entendendo que ela pode confiar na professora, né? É um momento de você criar esse vínculo, né, com essas crianças. Então, as creches desempenham um papel fundamental ao oferecer um ambiente seguro, confiante, né, onde as crianças podem explorar, podem brincar e principalmente aprender, porque isso também é aprendizado. Eu estou gerando aprendizado nessas crianças. Ao mesmo tempo, é importante que os profissionais da educação infantil trabalhem em parceria com as famílias, como eu falei, né? Para garantir o uso da chupeta, para garantir que o uso da chupeta não se torne uma dependência por muito tempo, né?
Isso pode ser feito através da comunicação aberta, das estratégias que vão incentivar gradativamente e gradualmente essas crianças a buscar conforto em outras formas, como abraços, histórias, jogos, atividades, enfim, diversas outras coisas. Então, considerando, o que é que nós estamos considerando aqui? O aspecto emocional. E considerando o aspecto emocional, a chupeta pode ser uma aliada, mas sempre dentro de um contexto onde a criança se sinta acolhida e incentivada a desenvolver suas habilidades emocionais e sociais. Isso vai acontecer de que forma? Com um planejamento cuidadoso, com uma abordagem carinhosa, respeitosa. A transição para um ambiente sem chupetas pode ser de maneira tranquila e natural, porque apesar do professor, por diversas vezes, imaginar, pode ser que ele imagine que vai se tornar uma dependência, naturalmente a criança vai deixar aquela chupeta quando ela sentir aquele ambiente seguro, quando ela estiver habituada àquele ambiente, quando ela estiver adaptada. E isso deve ser feito de uma forma natural, respeitando o ritmo de cada criança, né? Como eu falei para vocês, vai ter algumas crianças que eu não vou precisar solicitar esse objeto, né? Que não vai ser preciso eu limitar ou ficar preocupada com essa questão da chupeta, né? Então, tudo isso é observado com a chegada da criança na creche. Isso faz sentido para vocês? Vocês já tiveram alguma situação parecida com relação ao uso da chupeta? Eu já, na sala que eu Aline, quer trabalho, compartilhar? quero. Pode falar. Na sala que eu trabalho tem uma menina, a mãe esqueceu de mandar a chupeta. Ela passou a aula inteira pedindo essa chupeta. Era de cortar o coração. Mas aí a professora não entrou em contato com a mãe para mandar, não. E a gente ficava tentando, assim, dar carinho, acalmar ela. Diversas Diz a formas. ela, se eu dizia, minha filha, fosse eu liga louco. Ana Cláudia, teu áudio Eu tá ligado. Pode falar, Aline. Tô falando. Eu já concluí. Era Já essa parte concluiu? mesmo, assim, da chupeta. Porque, assim, se a criança tem costume, não pode tirar assim de uma vez, né? Aí, no Sim, que a mãe esqueceu, acabou até atrapalhando um pouquinho a aula, né? sim. Porque a A criança vai criança ficar pedindo chupeta. irritada, ela vai ficar chorosa, né? E aí realmente vai atrapalhar aquele momento que poderia ser feito de uma outra forma, porque a chupeta pode ser um apego da criança, pode ser um objeto de apego, né? Óbvio, algumas usam porque realmente passam o dia com a chupeta e aí, consequentemente, vão sentir falta dessa chupeta na escola, né? Então, por que que eu vou É, limitar? Eu vou causar um momento ali que vai ser irritante para a criança, onde eu vou gerar ali um momento mais conturbado para toda a turma, né? Porque quando uma criança se irrita, começa a chorar, consequentemente, outras crianças vão ali, começam a se irritar e começam a chorar, e aí o professor fica desnorteado, né? Então, qual a necessidade, né, de não entender que a criança ela vai precisar desse apego, porque é um apego emocional para ela, é um apego afetivo, né? Então, eu também não sou contra o uso da chupeta dentro óbvio, de tudo isso que foi elencado, né? Estabelecendo limites no tempo do uso da chupeta, né? É, permitindo que essa criança tenha tempo para que ela se sinta aceita, segura, amada, né? Então, o importante é focar aqui nessas necessidades afetivas e cognitivas da criança. Pode passar. Ó, Alguém falou? Alguém quer falar? E aí, falando sobre afetividade, será que a criança entende e sente o espaço da mesma maneira que nós adultos?
Para tentar responder, eu gostaria que cada um pudesse participar nesse momento de um registro de resgate de memória afetiva. O que é que vocês vão anotar? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar uma palavra-chave que faça lembrar de cada um dos aspectos da creche que vão ser citados agora. Por exemplo, eu vou falar uma cor. E aí vocês vão lembrar de uma situação específica na creche e vocês vão colocar aqui. Que cor vocês lembram de uma situação aqui bem específica? E aí vocês podem ir colocando no chat, tá? Que eu vou acompanhando aqui. Mas é só a cor ou tem que colocar o porquê? Vocês colocam a cor aí, depois eu vou dando prosseguimento, tá bom? Tá. A Aline colocou vermelho. Marlene amarelo. Jeane azul. A Aline disse, não, era azul. Tudo bem, Aline. Mone azul. Luzineide branco. Lucineide azul. Maria Genária azul. Paula azul. Eu tô ficando curiosa para me saber a questão do azul. Claudivane amarelo, Vanessa Gomes azul, Ana Cláudia azul, Antônia Keliane rosa. Muito bem. Eu gostaria que uma de vocês falasse aqui, relatasse o porquê que vocês lembraram de determinada cor. Quem pode fazer isso ou eu preciso nomear? Acho que não, né? Porque é uma turma maravilhosa, participativa, não vai precisar. Quem pode trazer o seu relato da sua cor? Eu posso. Jeane, pode falar. Isso. Eu tenho uma Jeane, eu não sei se é só para mim, mas o teu áudio está cortando muito. deve ser a internet. Eu acho que é. A gente costuma fazer um livro de cartazes, e um desses cartazes tem as cores, né? Aí eu tenho um aluno que ele sempre pede também um pouco. Aí ele está montando e ele, toda cor para ele é azul. Jeane, eu não sei se é só eu, mas eu não estou conseguindo compreender. Infelizmente, eu acho que é tua internet. Acredito que sim. Se você quiser, pode compartilhar no chat, que eu vou estar aqui aguardando, tá? A Aline França colocou que conscientização do autismo, uma das cores. Foi o azul, não é isso, Aline? Isso. Alguém poderia compartilhar aqui, além de Jeane, eu acredito que ela vai digitar. Marlene colocou que o amarelo é o sinal de quando uma criança se sente em perigo, tipo, se ele vai passar em algum lugar na sala mesmo, e não tem espaço, aí dá o sinal amarelo. Marlene, é uma estratégia que você utiliza na sua sala? Isso. É essa estratégia aí que a gente utiliza. Que você utiliza as cores, é isso? Isso, por exemplo, como eles são
uns alunos meus meio danados, a gente utiliza as cores. É o amarelo, sinal de perigo, vermelho, quando tá alegre. Aí, dependendo da cor, é uma ocasião que está acontecendo, aí a gente sabe. Certo, entendi. Obrigada, Marlene, pela partilha. Nada, nada. Agora, eu gostaria que vocês descrevessem um som. Quando vocês pensam, nos aspectos da creche, que som vocês poderiam descrever aqui? Vão pensando e já registrando o que eu estou visualizando aqui no chat. Marlene colocou o som de quando chega a hora do recreio. Lucilene, música infantil, pula-pula. Vanessa, meu lanchinho. Uma pessoa falou sons de palmas. Marlene quis dizer sininho, entendi. O sininho do toque do recreio, né? Andresa, jacaré, patinho. Sheiliane, músicas as crianças adoram. Luana, aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé, que trabalha coordenação motora e eles gostam muito. E a Aline colocou música tranquila para eles relaxarem. Muito bem. Andresa, jacaré, patinho, são músicas infantis também? Só confirmar É, aqui para mim. sim, é a música que é o jacaré foi passear lá na lagoa. Aí todo dia eles querem que coloque e dança, porque a gente dança com eles, aí eles adoram. É o dia todo se deixar. E a do Sempre patinho, é os tem, patinhos coloridos. Eu ia comentar aí sim, nas cores, que são as cores dos patinhos, né? Amarelo, azul, sim. verde, que eles mais gostam. Sempre tem as músicas que as crianças adoram, né? Que elas se apegam e pedem para a professora cantar todos os dias. É, Lucilene, até hoje está na minha mente. Muito bem. Agora, pensando na creche de vocês, um cheiro. Aliás, um gosto. Um gosto. Eliane colocou música da hora do lanche, meu lanchinho. Meu lanchinho, vou comer. A gente já lê cantando, né? De tão específica que é. Vamos lá, um gosto. Luana, as comidas que são deliciosas e saudáveis. E mais? Leite, Lucilene, sopinhas de verduras. Tudo bem. Do brinquedo preferido que eles trazem para brincar.
Ótimo. Agora, um cheiro. Eu acho que Keliane já respondeu, foi o cheiro, foi? Vamos lá. Quando vocês lembram da creche, da sala de vocês, qual o cheiro que vocês lembram? Uma pessoa falou aqui de bebê. O cheirinho deles que é bem específico, né? Cheirinho dos bebês. Marlene. Cheiro do bebê. Cheiro de perfume após banho. Hum. Muito bem. Agora vamos lá, uma temperatura. Que Eliane colocou da fralda, do sabonete após banho, sim. Agora uma temperatura. Primeiro que vem à mente de vocês. Temperatura ambiente. Marlene, quando a sala está fechada. Ninguém mais lembra de. Pensa em nenhuma temperatura. Vamos agora um sentimento. Carinho. Que mais? Do ar livre na recreação do pátio. Luana, alegria. Keliane, amor e dedicação. Sheliane, afeto. Gabi, amor. Vanessa, carinho e amor. Luana, amo meu trabalho, amo demais minhas crianças. Muito bem, Luana. Jeane, o carinho das crianças. Afeto e dedicação. Muito bem, pessoal. Lucilene, a pergunta é que a gente estava nomeando aqui algumas coisas com uma palavra. Quando a gente pensa na creche ou na sala de referência que a gente atua, algumas coisas que vêm à nossa mente. Amor e carinho, muito bem. O objetivo desse momento, pessoal, é que as palavras selecionadas por cada um de vocês remetem à afetividade, à flexibilidade, o acolhimento, os desafios, as brincadeiras, as interações, a segurança, a potência, entre tantas outras que possam traduzir o desejo de, acima de tudo, estar nesse espaço que acolhe crianças, que acolhe familiares diariamente. Então, os professores têm uma influência muito grande na formação dessas memórias. Porque ao estabelecer relações afetivas positivas com as crianças, nós podemos criar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor. E esse ambiente, ele é importante demais para que as crianças, elas se sintam valorizadas, elas se sintam respeitadas, para que possamos permitir que elas se expressem de forma livre e desenvolvam sua confiança ou sua autoconfiança, né? Quando uma criança se sente amada,
quando uma criança se sente aceita, ela está mais propensa a explorar novas ideias, a fazer novas perguntas, a arriscar novos aprendizados que podem parecer desafiadores. E tudo isso perpassa pela questão do seu desenvolvimento. Então, além disso, as memórias afetivas, elas também estão ligadas ao desenvolvimento emocional das crianças. Então, experiências positivas no ambiente escolar vão ajudar a construir resiliência emocional nessas crianças. Porque crianças que têm vínculos afetivos saudáveis tendem a lidar melhor com frustrações e desafios futuros. Essas crianças, elas vão aprender que é possível contar com os outros e que suas emoções são válidas. Então, que possamos sempre estar refletindo sobre nossas práticas diárias e como podemos fortalecer esses laços afetivos com as crianças. E que possamos também ser agentes de transformação na vida de cada uma delas. Que possamos ajudar a criar memórias afetivas que vão florescer e que vão perpetuar por toda a vida. E que essas memórias sejam positivas, tá bom? Pode passar, Danilo. E é dessa forma que a gente fala sobre desenvolvimento afetivo. Quando pensamos em desenvolvimento afetivo das crianças, estamos nos referindo a todas as possibilidades de trocas e de manifestações afetivas em formas de emoções, de sentimentos, que são acompanhadas de dor, de prazer, de satisfação, de insatisfação, de agrado, de desagrado, de alegria ou de tristeza. E a importância dessas trocas, ela é indiscutível para a qualidade dos futuros envolvimentos das crianças, porque elas proporcionam às crianças a capacidade de que elas vão ter de se expressar, que elas vão ter de se comunicar com o mundo, né? E que elas vão ter também como desenvolver a própria empatia, né? Através dessas interações, as crianças elas vão aprendendo a identificar e a gerenciar as suas próprias emoções, assim como a reconhecer e a respeitar os seus sentimentos e os sentimentos dos outros. Aqui nós estamos trabalhando com educação emocional, com educação afetiva, né? E quais tipos de influência podem aparecer no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento afetivo, né? Essas trocas afetivas, elas também têm um impacto que é significativo no desenvolvimento cognitivo das crianças. Porque ao experimentar e nomear emoções, as crianças elas expandem seu vocabulário e habilidades linguísticas. Além disso, a segurança emocional proporcionada por relações afetivas positivas podem aumentar a capacidade de concentração e de aprendizagem dessas crianças. E aí, como é que a gente consegue construir a autoestima dessas crianças, a ajudar a desenvolver a autoestima? A qualidade das interações afetivas na infância vai contribuir para a formação da autoestima. Isso quer dizer que crianças que recebem apoio emocional que consiste, bem consistente, né? Que elas tendem a desenvolver uma imagem positiva de si mesmas, vai ser importante demais para que essas crianças possam enfrentar desafios e a construir resiliência ao longo da vida, né? Então, em resumo, o desenvolvimento afetivo é uma parte essencial do crescimento infantil, influenciando não apenas as relações interpessoais, mas também o desenvolvimento cognitivo e a formação da identidade pessoal. Criar um ambiente rico em trocas afetivas é, portanto, primordial para o bem-estar e o sucesso dessas crianças, certo? Eu estou vendo aqui que estão perguntando se vai ter intervalo hoje, certo? O intervalo de vocês dura quantos minutos, por favor, só para que eu possa
me organizar aqui melhor com o tempo. Nas aulas anteriores, foi de quantos minutos o intervalo? Quem pode responder? 10 minutos? Vocês querem fazer o intervalo agora? Porque agora são 9h e 1 minuto. Aí a gente volta 9h11, tá? Para que a gente possa fazer intervalo, vocês possam tomar uma água, de repente ir no banheiro, tá bom?